De volta ao programa Conexão, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Este é o plano Vitalícia Levíssima Água de Marília e também com a gente a Lapa Reforço de Fundações, São Vicente 235, fone 3304-0334, fim das trincas e rachaduras, Lapa Reforço de Fundações. Programa Conexão de hoje, batendo um papo com Marcos Farto, especialista em trânsito. A gente falou um pouco aí dos cuidados, né? Feriados prolongados, a gente vivendo aí o carnaval, tem que ter uma atenção especial e agora a gente vai abordar um pouco a questão das multas. Fala um pouco aqui, Farto, de valores de multa. Como é que é definido isso, os valores das infrações? Bom, e a gente teve, inclusive, uma alteração aí, um tanto quanto recente, né? Uma atualização. Há 2 anos atrás, houve uma mudança, se não me engano, a Lei 13.281. 2 anos já? Já. Ela fez um ano e pouquinho já. A Lei 13.281 fez uma revolução no Código de Trânsito. Foi a lei que mais alterou artigos. E entre essas alterações, o capítulo das penalidades também sofreu uma alteração considerável. Os valores das multas, que há 16 anos não sofriam alterações, ele mudou radicalmente. Hoje, a multa mais barata, R$ 88,00, a mais cara chega a R$ 34.000. Então, é um valor expressivo. Só uma única infração, ela vai... essa de 34 mil. A de 34, assim, a primeira infração, para quem... Vamos partir dela que ela chamou mais atenção. Vai. Quando houve uma manifestação do passe livre para mudar as questões políticas do país, a questão aquele movimento social, na sequência, os caminhoneiros, o nosso respeito e um abraço a esses profissionais que viajam e a família deles que os aguardam, né, em tantas ações que eles fazem, eles também sentiram no bolso essa mudança e agiram de maneira política para fazer uma revolução no nosso país que ainda hoje nós temos esse eco da omissão política. Uma política que não é social, mas uma política banal, vamos dizer assim, hoje é uma vergonha. Mas para o aspecto trânsito, eles pararam as rodovias. O caminhoneiro, ele sabe a força que ele tem e ele fez uso dela. Então, quando ele travou as rodovias do país, o governo da época desenvolveu um artigo para punir aquele que interditasse a via pública. Então, aquela multa que até aquele momento era de R$ 200,00, 191, passou a ser de R$ 5.600. Então, aquele que interdita uma via pública vai pagar uma multa de R$ 5.800, alguma coisa assim. E essa multa não é só para o caminhoneiro, é para qualquer um de nós. Se você vai comemorar o seu time do coração que ganhou um campeonato e você interdita uma via pública, o agente de trânsito que chegar para fiscalizar e aplicar essa autuação, você vai pagar 5.000 e alguma coisa por conta desse valor. Não é só de rodovia, é via pública. É via pública. Uma rua aí você está lá. Serve na rodovia e serve para a área urbana também. Aquele que organiza o movimento, que organiza essa interdição, ele vai pagar a multa de R$ 17.000 na primeira vez. Se houver uma reincidência, essa multa vai ser dobrada para R$ 34.000. Então, é nesse episódio que chamamos a atenção, porque os nossos legisladores hoje fizeram uma alteração até considerável. No meu ponto de vista clínico, político e até mesmo de especialista, eu não concordo com essa mudança tão severa e tão radical. Nós vimos que essa lei ela foi uma moeda política para calar a boca daqueles que gritavam o direito. Então, a Constituição nos ampara o direito de manifestação. É claro que você não pode, na sua manifestação, ferir o direito de outrem, mas aquele momento político foi usado de maneira nociva para prejudicar uma classe que vem sendo mutilada com valores altos de pedágio, combustível, multas, e aí, entre aspas, calou a boca deles. Então, eles foram impedidos de fazer
hoje manifestações... Um governo que se dizia democrático, hein? Mas a gente viu que não tinha nada de democracia nisso. Pelo contrário. E hoje essa lei... Quer dizer, ele não pode se manifestar. A forma de ele se manifestar e chamar a atenção é essa, né? A ferramenta deles. A ferramenta dele é parar ali, né? Então, eles paralisaram as rodovias e hoje, se fizerem isso, eles pagam vão essa ser multa. punidos. Então, é uma coisa... Existem outros mecanismos para dizer sim ao excesso ou não ao excesso. E essa ferramenta ela foi nociva. Então, é um valor expressivo. Para essa questão de mudanças de multa, então, a mais barata, R$ 88,00, a mais cara, R$ 34,00, mas no contexto social, hoje, no contexto urbano, a mais barata, R$ 88,00, a mais cara, R$ 2.957, R$ 3.000, que é a multa de embriaguez. Que é a pessoa que faz uso de ingestão de bebida alcoólica ou substância de efeito análogo. Pode ser maconha, cocaína, medicamento de uso controlado, mas que não lhe dá o direito de dirigir. Então, a pessoa que é surpreendida nessa fiscalização, a multa é de R$ 3.000 e suspensão por 1 ano do direito de dirigir. Já é automático, né? O cara é lavrada a multa e já... Não, naquele momento da fiscalização, para infração de embriaguez, a habilitação é retida por um período, porque naquele momento a pessoa não está em condições de dirigir. No dia seguinte, ela retorna, terá habilitação de volta e dali para frente vai ser dado o direito de defesa, o do off-law, direito de ampla defesa e contraditório. Não provou a sua inocência, dentro do seu direito não garantiu condições que lhe assegurassem o erro do agente que fiscalizou, então essa pessoa vai ter a sua pena aplicada de 12 meses de suspensão do direito de dirigir. Isso serve tanto para quem usa substância, seja álcool ou drogas, ou até mesmo drogalistas, como para aquele que nega fazer o exame do etilômetro, o teste do etilômetro. Então, essa pessoa também vai ser autuada e ficará 1 ano sem dirigir dentro dos prazos que lhe serão dados para recurso. Acabaram os recursos, então aí vem a suspensão. Uma telespectadora pergunta para a gente aí a questão da multa, por exemplo, de celular, que ela acha que é um valor muito baixo. Concordo com ela. Esse aparelho, quem não tem um aparelho celular hoje? O aparelho celular... Nesse nível assim seu eu não tenho, mas eu tenho... Mas tem melhores. Não. Me pegou. Mas assim, o aparelho celular, ele tem o quê? É uma ferramenta, porém as pessoas não sabem utilizá-la. E ele é um dos que mais mata no Brasil. Então as pessoas que estão dirigindo ficam manuseando ou atendem. Então vamos entender o seguinte, a pessoa está dirigindo, o telefone tocou, ela atendeu o telefone e está dirigindo. Ela vai ser autuada por falar ao celular. A infração de falar ao celular não mudou. Continua hoje R$ 130,00, 4 pontos na carteira. Mas essa pessoa resolve manusear o aparelho ou segurá-lo. Se ela segura o aparelho ou resolve manuseá-lo, seja para mandar mensagens ou para qualquer outra situação, essa infração mudou, que agora é de R$ 295,00, 7 pontos na carteira. Ainda acho barato, porque o risco que esse aparelho oferece é gritante, é lamentável, tira a atenção no trânsito. Então, você que nos acompanha, o senhor, a senhora que nos acompanha, não pode usar fones de ouvido falando ao aparelho, porque ele está conectado. Ah, mas eu vou usar o Viva Voz. Também não pode. Não pode utilizar o aparelho Viva Voz dirigindo. Por quê? Porque você está conectado ao aparelho celular apenas utilizando o Bluetooth do seu veículo. Então, é proibido por lei. Vai atender o telefone? Estacione o veículo para a sua segurança, segurança dos outros, fale e eu preciso mandar uma mensagem. Estacione, mande a mensagem e volte a dirigir. É comportamental. Eu preciso mudar o meu comportamento para salvar a minha vida e a vida de outras pessoas. E comprovadamente, né, Farto, tira muito a atenção do indivíduo. Totalmente. Né? Os médicos quando ele repara, falam, já foi, já tá no acidente. Quando ele a Abramet, a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, os médicos já fizeram estudos. O cérebro não se divide, metade presta atenção no aparelho e metade foco. Não, o foco é todo para o aparelho. E isso é um risco para a saúde e para a vida de muita gente. E essa de teclar, não só teclar, circulou no WhatsApp esses tempos atrás, acho que você deve ter acompanhado, um acidente
envolvendo 3 moças que estavam no carro, fazendo um vídeo. Um vídeo, né? Um vídeo com... Estamos chegando aí, tal, e papapá. E muitas vezes a que estava dirigindo ali o carro olhava um pouco para falar alguma coisa e tal, e aí resultou numa tragédia, né? Não sei se aquilo é real. Se foi. E se não foi, pelo menos demonstrou que pode acontecer mesmo de uma maneira muito clara, mas me parece que é real mesmo, né? Infelizmente foi. E é aquela dinâmica, vou mandar uma mensagem, vou fazer Alguns, eu acompanho bastante o YouTube, né? Bastante mensagens, a gente sempre está conectado. E alguns formadores de opiniões, eles infelizmente têm essa prática de fazerem vídeos de motivação ou até de instruções de assuntos diversos, com o veículo em movimento. Então, alô pessoal, bom dia, boa tarde, tudo legal? Estou aqui dirigindo, falando com você, aproveitando o tempo. Não, isso é um erro que está induzindo aquele que acompanha o youtuber, né? Está induzindo aquele que acolhe o vídeo a ter uma pedagogia semelhante a dele. Eu também vou fazer isso. Não, nós que temos canais no YouTube de educação de trânsito, tenho o meu canal de educação, eu vou fazer algum vídeo, eu tenho que passar a mensagem subliminar de educação. É o cinto de segurança, é o capacete, nunca o veículo em movimento. Se estiver em movimento, olha pessoal, não estou dirigindo. Outra pessoa está dirigindo e estou fazendo essa live. Então, é assim que tem que funcionar. Tudo o que faço é pedagogicamente acolhido. Por isso, que nem você no seu programa na rádio, você manda a sua live, mas você está ali no seu ambiente, no estúdio. Se você, Marcos Vinícius, resolve fazer uma mensagem bonita, cristã, como sempre nos envia, de repente no seu carro, você vai acertar de um lado, fazendo aquele vídeo motivacional, mas por outro lado você está errando, dando um mau exemplo, até como cristão, porque a Bíblia fala, siga as leis temporais. Então, se existe uma lei que proíbe esse uso, moralmente isso nos afeta. Por isso que é importante as pessoas que têm esse reconhecimento público terem cuidado com essa consciência, né? Porque realmente aquilo que a gente faz, as pessoas que nos seguem realmente nos têm por exemplo, né? Por isso, assim, até te cortando, me perdoe, eu não estou condenando essas pessoas. Claro, mas... Jamais, mas é uma mudança, uma mensagem de dizer a elas, olha, vai fazer isso, faça corretamente. É muito bonita a sua mensagem. Vai do lado do passageiro, isso. Né? Ou então pare o carro. Porque isso vai mudar o comportamento de milhares de pessoas. Então é importante, espero ter respondido em relação ao aparelho celular. Só para a gente, rapidinho também, porque a gente já vai chamar mais intervalo, mas assim, e essa questão do valor, né? Já foi atualizado e tal, mas isso, quem define é um conselho? Como é que é? Você sabe? Não? Lei Federal. Lei Federal. Os nossos representantes... os nossos nobres deputados, os parlamentares. Os parlamentares. Lei Federal, Senado e Câmara Federal. Então tá aí. Bom, deixa eu ir rapidinho para mais um intervalo e a gente volta na sequência para falar mais aqui com o Marcos Farto, que é especialista em trânsito, está aqui com a gente no Conexão de hoje. Próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre a questão dos radares no perímetro urbano, falar também de lombofaixa, foram retiradas aí da nossa cidade, vamos entender isso um pouco também. E a gente volta já, não sai daí não, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Vitalícia, a levíssima água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Estamos aqui tomando a nossa Vitalícia nesse carnaval. Olha aqui, sem gás. Ela tem. Quer ver? Esse óculos ele é para longe, só para perto não precisa ainda. Magnésio, acho que está precisando já de novo. 8,6 e cálcio 1,6. Ou seja, não tem nada, absolutamente nada de sódio, por isso ela é mais leve. Quando você toma, você logo percebe a diferença. Então experimente Vitalícia, a levíssima água de Marília. E também com a gente a companhia da Lapa Reforço de Fundações. Se o problema na sua casa é trincas e rachaduras, chame a equipe da Lapa Reforço de Fundações, faça um orçamento sem compromisso, eles vão te dar a orientação necessária para resolver o problema. Se for o problema de fundação, a Lapa resolve para você. Se não for, eles te dão exatamente a direção que você deve tomar aí para resolver o seu problema. Lapa Reforço de Fundações, fone 3304-0334. A gente volta na sequência, não sai daí não, até já.